torna público a realização da audiência pública da apresentação do relatório quadrimestral de gestão em saúde. Eu convido os vereadores, a secretária Letícia, que se faz presente à mesa. Secretário. Assunto: edital número 57, de 11 de setembro de 2018. Senhora Presidente, atendendo às exigências da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, da Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 459, de 10 de outubro de 2012, da Portaria da Secretaria do Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, número 882, de 20 de novembro de 2012, e demais legislações aplicáveis, encaminhamos o edital número 57, de 11 de setembro de 2018, que torna público a realização de audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral de gestão da saúde, na Casa Legislativa desse município, a realizar-se na data de 24 de setembro de 2018, às 19h30, ou assim que concluída a sessão ordinária do respectivo dia, com a finalidade de apresentar o relatório quadrimestral de gestão de saúde municipal referente ao segundo quadrimestre de 2018. Atenciosamente, Letícia Lussani, secretária municipal da Saúde. Será isso, presidente. Obrigada, secretária. Boa noite, Letícia, secretária da Saúde. Seja bem-vinda. Eu agradeço em nome da Câmara de Vereadores. Nós seguimos o regimento interno da mesma forma das outras vezes. Você tem 1 hora para explanar. Os vereadores têm 3 e 2 minutos para perguntar. Você tem mais 5 e 5 para responder. E mais as considerações finais no final. Já fica a teu critério quando assim desejar. Boa noite, presidente Rosália. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha, ao Jurandir, presidente do PP, representantes de entidades, aos servidores da Secretaria Municipal da Saúde. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui na Casa Legislativa para falarmos das ações da saúde nesse segundo quadrimestre de 2018, e ainda mais especial por se tratar de véspera de uma data tão emblemática para o município, que estará amanhã completando os seus 59 anos de emancipação política. E uma satisfação também falar sobre os avanços que a saúde em Carlos Barbosa teve, principalmente nesses últimos 8 anos. E acompanhando antes o uso da tribuna pelo vereador Baroni, a gente fica pensativo e querendo se manifestar. Quem está na tribuna, porque todos que estão aqui gostam da política, fazem parte dela e desejam sempre trabalhar para que ela se realize aqui no nosso município da melhor forma possível. Acho que o que mais nós sentimos falta nessas eleições é acreditar, né? E todas as ações que nós vamos apresentar hoje aqui, especialmente sobre a saúde, elas só são possíveis de serem desenvolvidas através da política. Então, a gente precisa acreditar que sim, é através da política que boas coisas acontecem na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso país. Bom, então, como praxe, a primeira parte da apresentação do relatório de gestão, nós trazemos os números, os investimentos, e a segunda parte, de uma forma também mais didática, alguns destaques da Secretaria Municipal da Saúde em termos de ações nesse segundo quadrimestre. Pode passar, por gentileza. Em termos de investimentos, então, de maio até agosto de 2018, nós tivemos de despesas liquidadas, efetivadas, os pagamentos que foram feitos somam-se a quase 7.400.000 reais na saúde do nosso município. Desse montante, então, dos 7 milhões, com recursos do município somente foram investidos 5.726.837,06 reais.
Os recursos advindos do governo do Estado somaram-se a R$ 538.369,40 e recursos que vieram do governo federal foram na monta de R$ 1.133.029,43. Então, nós tivemos nesse quadrimestre um percentual de aplicação na saúde de 16,37%. Pode passar. A título de informação, então, além dos atendimentos que são realizados na saúde, é importante que a gente trazer para as pessoas conhecerem que a Secretaria Municipal de Saúde, além de executar grandes e importantes ações, é uma secretaria por si só grande em número de servidores. Hoje, o quadro de servidores da Secretaria é de 121 servidores, sejam eles efetivos, cargos de confiança ou contratações emergenciais. Também, para desenvolver ações e serviços da saúde aqui do nosso município, hoje nós temos 101 contratos ativos de prestação de serviços. Então, todos esses contratos, a equipe de servidores que trabalha na Secretaria Municipal da Saúde desempenhou em termos de atendimentos. No atendimento médico, então, foram realizados 22.788 atendimentos, sendo 10.734 em regime de urgência, 6.716 consultas eletivas, que foram agendadas pelo teleagendamento, através do 156, ou de forma presencial no centro de saúde. Tivemos 2.520 atendimentos ginecológicos e 2.818 atendimentos em pediatria. No setor odontológico, nós realizamos 2.196 consultas. Agora há pouco, a Câmara aprovou a contratação emergencial de um dentista. Nós temos uma demanda crescente, muito grande nesse setor. O setor também realizou 5.307 procedimentos. Nós entregamos 129 próteses totais e parciais. E nós realizamos um trabalho diferenciado nas escolas do nosso município, que é o trabalho de escovação dental supervisionada, onde nós ensinamos as crianças a ter bons hábitos e a escovar de forma adequada os dentes, onde foram realizados 3.077 atendimentos. Então, somente no setor de odontologia, foram 10.709 atendimentos. Pode passar. Atendimentos de enfermagem, o acolhimento na triagem, verificação de pressão arterial, testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites, curativos, testes do pezinhos e demais procedimentos, eles chegaram no montante de 36.183 atendimentos. Também um número bem expressivo do setor de enfermagem. Atendimento no setor de regulação, no que se refere a consultas e exames especializados e também exames laboratoriais. Então, nesse quadrimestre, o município investiu com recursos próprios nesse setor R$ 459.926 para a realização dessas consultas e exames especializados e de laboratório. Aqui nesse quadro, então, nós apresentamos o montante de 2.158 consultas especializadas que foram efetivadas, que foram realizadas, com um investimento de R$ 172.030,41. Consultas em cardiologia, pneumologia, traumatologia, todas contratadas pelo município. Exames especializados, foram realizados 1.848 exames, com um investimento de R$ 167.135,41. Aqui também exames especializados de média e alta complexidade, como ressonâncias, tomografias, ecografias e endoscopias. Pode passar, por gentileza. Aqui são os exames laboratoriais. É um serviço executado nos 3 laboratórios aqui do nosso município, onde foram realizados 26.097 exames laboratoriais, com um investimento total de R$ 120.760,19. Ainda, então, dentro do setor de regulação, existe o agendamento de
viagens para pacientes que necessitam de atendimentos e acompanhamentos para a sua saúde em outros municípios. Então, nesse quadrimestre, nós transportamos, sejam com os veículos terceirizados ou da frota própria do município, 3.878 pacientes e foram realizadas 864 viagens. Pode passar. Centro radiológico, onde nós realizamos mamografias e também exames de raio-x, foram investidos com recursos do município. Esse é um programa, um serviço inovador aqui em Carlos Barbosa. Então, com investimento de R$ 102.865,62 para a realização de 359 mamografias e 1.688 raio-x. Centro de Atendimento Psicossocial, onde nesse quadrimestre, depois nós vamos identificar através de imagens, nós entregamos um novo espaço para o CEMAPS, no dia 26 de junho, aqui ao lado do SAMU. Então, nesse quadrimestre, esse serviço realizou 2.802 atendimentos, um número bem expressivo, onde nós contratamos mais profissionais para realizar atendimento em psiquiatria e também em psicologia. Pode passar, por gentileza. O Centro de Fisioterapia e Tratamento da Dor, onde nós realizamos sessões de fisioterapia, atendimentos de quiropraxia e também de acupuntura. Foram totalizados 2.067 atendimentos. Clínica do Homem, também um espaço exclusivo destinado aos cuidados da saúde masculina, à prevenção. Com recursos também só do município, nós investimos R$ 26.304,82, onde nós realizamos 479 atendimentos na Clínica do Homem. O SAMU, então, nesse quadrimestre, prestou 88 atendimentos. O setor de vacinas ou imunizações, também nesse ano, no mês de março, nós entregamos um novo espaço da sala de vacinas em frente ao centro de saúde, onde nós contamos, além da ampliação do espaço físico, com a ampliação dos atendimentos, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia, onde foram aplicadas 5.261 doses de vacinas do calendário. Pode passar, por gentileza. Assistência farmacêutica. Medicamentos dispensados nesse quadrimestre em unidades foram 2.310.582 unidades de medicamentos e foram realizados, só na farmácia municipal, 28.559 atendimentos. Em termos de investimentos, então, na farmácia municipal, ações e entrega de medicamentos oriundos de ordem judicial. Então, o investimento foi de R$ 125.976,39. Pagamentos aqui que efetivam aproximadamente 415 ordens judiciais. Medicamentos de lista básica, aqueles que o município tem a obrigatoriedade de oferecer para a população. Então, foram investidos R$ 172.529,17, com recursos advindos do governo do Estado para a lista de medicamentos do Estado. Nós tivemos um investimento de R$ 17.808,20 e medicamentos adquiridos e materiais com recursos do governo federal foram R$ 168.902,25. Então, nós temos um total de investimentos na farmácia com recursos do município de R$ 298.505,56 e recursos tanto do Estado quanto da União, eles se somam a R$ 186.710,45. Então, um investimento na assistência farmacêutica de quase R$ 486 mil nesse segundo quadrimestre. O teleagendamento, então, fez o agendamento de 4.638 consultas em clínica geral, pediatria, ginecologia, agendamentos de testes rápidos para identificação de patologias como HIV, sífilis e hepatites. Pode passar, por gentileza. Cadastros completos que nós temos hoje no nosso serviço de saúde, no cartão Saúde Carlos Barbosa.
25.316 cadastros atualizados e completos, e ainda nós temos 10.007 cadastros bloqueados, ou de pessoas que não atualizaram, e aqui também incluem-se pessoas com cadastros bloqueados, onde nós identificamos que não residem no nosso município. As unidades de saúde do interior, então, realizaram 5.750 atendimentos, consultas médicas, consultas com dentistas, procedimentos de enfermagem. Pode passar. Os investimentos que nós realizamos no contrato de prestação de serviços com o Hospital São Roque, aqui do nosso município, eles têm um montante investido com recursos do município de R$ 1.043.211,74. Atendimentos com internações, atendimentos pediátricos nos horários em que não tem pediatria no centro de saúde, cirurgias e exames que são realizados no nosso hospital, então. Pode passar. Alguns destaques, então, essa é a segunda parte que eu falei, que o governo realizou na saúde nesse segundo quadrimestre. Aqui algumas imagens de palestras e ações preventivas e educativas que a Secretaria Municipal da Saúde executou nas escolas e nas comunidades do interior. Então, atividades, essa que eu falei, escovação dental supervisionada, nas escolas de educação infantil, palestras sobre prevenção do Aedes, palestras nas unidades de saúde do interior, muitas em parceria com a Emater. Pode passar. Grupos de diabéticos e hipertensos. Pode passar. Nós intensificamos nesse quadrimestre todas as ações de combate ao Aedes. Nós realizamos a contratação de 7 agentes de campo, nós realizamos 18.709 visitas em imóveis aqui do nosso município, realizamos a 3ª edição do Bota Fora, com o recolhimento de 600 materiais e 100 pneus, somente no mês de junho, palestras nas escolas e nos bairros. Pode passar algumas imagens aqui do que nós recolhemos no Bota Fora. Os agentes de campo fazendo o trabalho de monitoramento. Mais uma imagem do Bota Fora. As palestras que nós realizamos com as associações de bairros. Pode passar. Nesse quadrimestre também, nós desenvolvemos um novo termo de convênio e parceria com a ABAPA para um repasse de R$ 15.000 para a realização somente de castrações de cães e gatos, além do convênio atual que nós temos com a entidade. Então, esse foi um novo termo de parceria que significa mais incentivo e mais apoio à entidade. Nós temos a ampliação de todos os atendimentos ambulatoriais. Os atendimentos de médico clínico geral, nós tínhamos a oferta de 575 horas no centro de saúde. Nós aumentamos para 650 horas mensais de atendimentos médicos, especialmente em regime de plantão. Ou seja, nós tivemos um aumento na oferta desse serviço importante hoje no nosso município de 11,5%. Nós tivemos um aumento de 25% na oferta de atendimentos psiquiátricos e também 25% a mais na oferta de atendimentos psicológicos. Ampliação dos serviços especializados. Então, nesse quadrimestre, nós efetivamos, nós licitamos e nós assinamos 12 novos contratos, número bem expressivo também, para a realização de consultas e exames em diversas especialidades, como dermatologia, urologia, exames especializados. Então, um número bem elevado de contratos que representam prestação de serviços para a nossa comunidade. As campanhas de vacinação realizadas também nesse quadrimestre. Campanha da gripe, foram aplicadas 4.983 doses da vacina. Campanha da polio e do sarampo recentemente, sendo a da polio com 1.242 doses de vacinas aplicadas.
A do sarampo, 1.235 doses. Então, só em campanhas, além daqueles 5.000 atendimentos do quadrimestre, nós aplicamos mais 7.460 doses de vacinas no novo espaço da sala. Pode passar, por gentileza, aqui uma imagem da sala. A partir do mês de outubro, agora do dia 1º, nós temos a renovação contratual na prestação de serviços com o Hospital São Roque. Nós temos como meta de governo sempre a qualificação e a melhoria dos atendimentos prestados pelo hospital à nossa comunidade. Então, nós tínhamos uma qualificação anterior do contrato, que ainda está em vigência até o domingo, de 149,4% sobre cada procedimento. Com essa nova renovação contratual, o município vai pagar 155,5% de qualificação. Então, aqui, nós investimos mais em qualificação dos procedimentos e, além destes, o município ainda está aumentando em 5 pontos percentuais todos os demais itens do contrato com o hospital, como a pediatria, procedimentos cirúrgicos. Nesse quadrimestre, então, como já tinha falado anteriormente, no mês de junho, nós entregamos um espaço novo para os atendimentos de saúde mental, aqui ao lado do SAMU. Para quem não conhece, então, essas são as imagens internas do CEMAPS, pode passar. Espaço para atividades coletivas, atendimentos psicológicos, esse é um consultório, pode ir passando. O município não desembolsou nenhum centavo, faço questão aqui de falar, com a reforma desse espaço. A reforma foi toda executada e paga pelo proprietário do imóvel, e o município somente começou a pagar e efetivar o aluguel assim que o serviço foi entregue. Então, um espaço de qualidade que oportuniza melhores atendimentos aos pacientes de saúde mental aqui do nosso município, e consegue dar conta do atendimento da demanda, que vem aumentando também significativamente. Pode passar. Outro serviço inovador foi um quadrimestre intenso em termos de realização de serviços na saúde, foi a efetivação e a entrega da Clínica da Visão. Então, em apenas 3 meses, o município realizou 568 consultas em oftalmologia. Um número bem expressivo. Esse espaço está localizado em frente ao Centro Municipal de Saúde. Nós temos contratadas até 150 consultas mensais. Esse número pode ser maior, de acordo com a necessidade que a gestão da Secretaria Municipal da Saúde identificar. Cada consulta em oftalmologia custa R$100, pagas exclusivamente só com recurso do município. Esse era um serviço que nós tínhamos uma dificuldade imensa, onde os pacientes precisavam se deslocar até o município de Nova Prata, e nós tínhamos um limite, o nosso cobertor era muito curto para tanta demanda que nós tínhamos. O máximo de consultas que nós conseguimos realizar mês a mês era de 70. Então, aqui nós já com esse serviço novo, nós conseguimos fazer o dobro de consultas que nós tínhamos em Nova Prata. E aqui é importante lembrar que Nova Prata continua sendo referência para o nosso município. Os casos que nós não conseguimos resolver na Clínica da Visão, eles são encaminhados para Nova Prata, como exames ou cirurgias mais complexas. Então, o número mês, né, de atendimentos em julho, pode voltar, por gentileza. Em julho foram 138 consultas, em agosto 280 e em setembro 150 consultas realizadas nesse espaço. A seguir algumas imagens, então da Clínica da Visão, espaço para espera e o consultório de atendimento com os equipamentos. Essa apresentação, ela está já disponível no site do município, a apresentação é pública. Eu permaneço agora, então, à disposição, como de praxe, para questionamento, se houver, tanto dos vereadores, quanto do público que nos acompanha. Eu agradeço à secretária, agradeço pela explanação e coloco à disposição dos vereadores. Alguém se inscreve para perguntar? Vamos iniciar
por aqui pela minha esquerda, Miguel se inscreve, Matheus, Baroni, Enio, Valmor. Então, vamos iniciar pelo vereador Matheus. Obrigado, presidente. Letícia, é uma honra ter você nessa casa, quanto servidores do Centro de Saúde. Eu acredito que o município de Carlos Barbosa, através do prefeito Zibete, só tende a crescer cada dia, cada mês e cada ano com a saúde. Eu vejo que está tendo avanços muito grandes nesta área. E a boa administração do prefeito Zibete, assim como o Xavier foi um bom administrador do município. Hoje eu vou sair um pouco do meu assunto, não vou fazer perguntas para você, e sim eu gostaria que você e a sua equipe fizesse um convite para nós, vereadores, para conhecer as novas salas, tipo a Clínica de Visão, a Clínica do Homem, o próprio Centro de Saúde. Eu acredito que vários vereadores não conheçam todo esse espaço que o município oferece para os munícipes. Um exemplo bom foi que eu cito que o Hospital São Roque, ele convidou todos os vereadores para conhecer o novo centro dele. E eu acredito que numa segunda-feira, um pouco antes da sessão, todos os vereadores estariam dispostos e não tomaria muito tempo. Por exemplo, 5 horas, 4h30, e assim a gente podia se deslocar nessas unidades que o município oferece para nós. Essa é a minha colocação para você. Obrigada, vereador Matheus. Uma satisfação, esse tipo de provocação vindo do Legislativo. Vai ser uma honra a gente mostrar com certeza todos os espaços de atendimentos da saúde aqui do nosso município e que tem um diferencial, né, que é a qualidade na oferta dos atendimentos. Ali, através das imagens, muitos nos perguntavam, nossa, isso é uma clínica particular? E a gente diz, não, isso é atendimento SUS, isso é atendimento público. E não é porque é SUS, que é público, que precisa ter um menosprezo, né, na entrega desses serviços. A intenção sempre é qualificar e inovar cada vez mais. Então, Deus, vai ser uma satisfação fazer esse convite ao Legislativo. A gente pode combinar previamente um momento que fica mais fácil através da presidência e vamos marcar sim uma data com certeza. E 1h acho que não vai ser suficiente não, porque nós temos mais de 12 unidades de atendimentos em saúde aqui no nosso município. Mas vai ser uma honra acompanhar todos vocês nessa visita. Obrigado, vereador Matheus. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a secretária, mais uma vez, que vem até esta casa para explanar um pouco, trazer as informações, os dados sobre o atendimento, que rotineiramente a gente não tem a noção dos números, de quanto atendimento. Eu e o Enio conversávamos aqui, 2.800 pessoas atendidas no CEMAPS, né, Enio, no ano. Então, quer dizer que os números são superlativos, muita gente procura o atendimento de saúde. 12 locais de atendimento, né, a secretária referiu agora, mas eu só queria falar e fazer um questionamento com relação ao CEMAPS. Tenho ouvido falar muito bem desse novo espaço, do atendimento que é proporcionado. Na área que eu trabalho também, a gente não tem mais observado aquela demanda tão grande para como era em outras oportunidades, há muitos anos atrás. Era uma demanda muito grande para se conseguir tratamento, para quem tinha problema com drogadição, enfim. Hoje parece que está muito bem encaminhado. Então, nesse sentido, secretária, e na oportunidade que eu cumprimento a senhora e toda a sua equipe, que trabalham de forma muito séria, e por isso alcançam esses resultados tão bons, é só saber se no CEMAPS tem alguma demanda, questão a psicólogos, psiquiatras, ou vagas em clínicas para tratamento, enfim, alguma demanda represada nessa área específica da Secretaria de Saúde? Esse é o meu questionamento. Obrigado.
Obrigada, vereador Baroni. Sempre quando existe a oferta de um serviço, e ainda mais quando nós escutamos falar tão bem dos serviços públicos, a demanda tende a aumentar, né? Então, nós temos ainda assim uma demanda represada, aguardando atendimento em psicologia, apesar do município ter efetivado a contratação emergencial de mais um psicólogo. Nós temos uma demanda muito crescente advindas das escolas aqui do município, né? Atendimentos relacionados às crianças. E aqui eu faço aos adolescentes também, e aqui a gente já faz uma alusão ao Setembro Amarelo, onde nós viemos falando todo esse mês de uma forma muito intensa, que é um mês de prevenção ao suicídio. E de como as taxas de suicídio têm aumentado exponencialmente, não só no mundo, mas aqui em Carlos Barbosa também. E nos preocupa a faixa etária de jovens de 15 a 29 anos que atentam contra a própria vida e que necessitam cada vez mais de atendimentos. Só esse ano aqui no município nós tivemos 3 suicídios, né? E são registradas, nós temos mais de 30 notificações de pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, um número que nos preocupa muito é uma demanda voltada à saúde mental, que nós precisamos ter cada vez mais um cuidado especial. E uma demanda que vem muito das escolas, que nós havíamos falado. Na semana passada, nós realizamos uma palestra no Centro de Saúde com o Dr. Jaime Farina, onde ele muito falou que é preciso a criança cada vez mais aprender a ouvir o não e a saber lidar com isso, para não ser uma pessoa frustrada, evitar essa busca pelos atendimentos em saúde mental. Então, acho que o grande hoje volume que nos preocupa muito é relacionado a atendimentos de crianças e jovens. Com relação, apesar de todos os investimentos e contratações que nós vemos fazendo, até pouco tempo atrás, o município tinha um psiquiatra e um psicólogo, né? Com atendimento dentro de uma única sala no centro de saúde. Em 2015, nós passamos por um espaço maior, na rua 21 de abril, e em pouco tempo a gente já identificou que pela demanda desse tipo de serviço, nós precisamos de um local mais adequado, com uma equipe maior. Hoje são 3 psiquiatras, 3 psicólogos, um médico clínico geral, um assistente social que faz o acolhimento. Além disso, o município tem oficinas terapêuticas para esses pacientes, então a gente não faz somente o atendimento a nível ambulatorial, consultas eletivas, nós temos um outro viés de atendimento. O município também tem contratado internações em comunidades terapêuticas, não só para homens, como nós tínhamos há pouco tempo atrás, para mulheres, para adolescentes que têm que buscar ajuda para tratamento da dependência química ou de alcoolismo. Então, é um setor, sem dúvida, que cresce e preocupa muito ao mesmo tempo. Obrigado, vereador Baroni. O senhor quer fazer mais uma... vereador Enio. Sim, senhor presidente. Boa noite, Letícia. É um prazer tê-la aqui nesta casa. Eu, como moro no interior, eu vou direcionar mais as perguntas do interior sobre os postos de saúde do interior. Nós temos, eu vejo lá que nós temos pouca reclamação, quase nada, sobre os atendimentos e os serviços prestados pela Secretaria da Saúde. Mas só que tem um pequeno problema, que eu fiz umas indicações aqui, que nós tivemos uma emenda, esse dia foi votado a 80, que nós achávamos que a emenda podia fazer reparos e manutenção e o telhado de Arco Verde, e lá do 5, e depois passou por esta casa e viu que não tem como fazer, tem que ser por outros tipos de compras. Então, eu gostaria de saber como é que está esse andamento dessas obras, que eu estive lá no 5 baixo 2 fins de semana por causa do esporte, e ficaram me cobrando lá sobre o postinho lá do 5 baixo, que foi fechado em virtude de fazer manutenção, pelo que eles me passaram lá. E a Rosana também está fazendo um belo trabalho lá em Arco Verde, assim, de reclamação de pessoas é mínima. Só que eles gostariam, se pudesse, fazer os reparos e a pintura e a troca de telhado lá em Arco Verde, porque, para falar a verdade, nem deveriam nós estar falando sobre isso aí, porque
faz 12, 14 anos que foi feito o prédio e já tem vazamento em tudo que é lugar lá. Então, nem deveriam estar falando. Então, é sinal que lá atrás não foi feito um trabalho adequado para aquele posto. E também gostaria de saber sobre em 2017 eu fiz um anteprojeto aqui sobre doadores do futuro de sangue. Eu acho que é um projeto bom para passar para as escolas. Então gostaria de ver como é que está, que se está avançado, foram ver se tem como fazer. Eu acredito que tem, porque é bom, porque beneficia toda a população, esse doador de sangue, porque eu vejo que a secretária cada pouco está indo na rádio pedir para que as pessoas façam doação. Então, eu gostaria que esse projeto pudesse voltar na casa em forma de lei para fazer as prestações de serviço depois, porque as crianças levam para dentro de casa. Então, eu gostaria de saber sobre essas duas coisas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Esse recurso, advindo de uma emenda parlamentar que foi aprovado pelo Legislativo, aqui entrou uma abertura de crédito de R$300 mil. Na verdade, esse crédito é de R$600 mil. Esse recurso já está no Fundo Municipal de Saúde e a utilização, a finalidade desse recurso é para manutenção da atenção básica, né? Compra de material de consumo ambulatorial, medicamentos de uso ambulatorial. É um recurso que não pode ser utilizado para pagamento de folha e também, como nós achávamos inicialmente, para reparos e reformas. Então, esse recurso especialmente vai ser utilizado na atenção básica, nos atendimentos de atenção básica do nosso município, exclusivamente. Ele não pode ser utilizado para outra finalidade. Os prédios públicos, eles precisam sim de manutenção, né? Eu acho que falta sim, essa é uma crítica que a gente precisa fazer, que falta manutenção nas unidades, e aqui especialmente eu falo das unidades de saúde. Nós tínhamos um problema histórico com o telhado do centro de saúde, que nós conseguimos resolver no ano passado. Desde que o prédio foi construído, o telhado tinha goteiras, né? As famosas, as históricas goteiras do centro de saúde. O próximo passo agora é avançar nessas unidades do interior. A unidade de saúde de Arco Verde precisa de reparos urgentes, sim, no telhado. E isso compromete a estrutura do prédio, a pintura. Então, a Secretaria de Projetos já está trabalhando na elaboração do projeto. E na unidade de saúde, na verdade, o consultório avançado, né, não é unidade de saúde propriamente dito, o consultório avançado do posto do 5, ele terá alguns reparos também na estrutura, porque a unidade é antiga e carece desse tipo de manutenção, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente deseja. Como o prefeito Zibete sempre diz, o orçamento ele é ditatorial, né? Se nós conseguirmos, o nosso desejo é avançar nesse ano com essas reformas ou ficar para o orçamento do ano que vem, em 2019. Mas sim, de fato, essas unidades e todas as outras unidades, inclusive o centro de saúde, carece de pintura interna e externa. Desde que construído, nunca foi realizado esse tipo de manutenção. E em Arco Verde, sem dúvidas, quando chove é crítico, alaga o posto, alaga os consultórios. É triste falar isso, mas é a realidade e a gente não tem por que esconder, né? Então, o nosso desejo, sim, é que isso se concretize de uma forma mais breve possível. Mas também nós ficamos, muitas vezes, refém do orçamento do município. Com relação, Enio, no ano de 2015, o Enio esteve participando da Conferência Municipal de Saúde. Na conferência surgiu a necessidade, a sugestão, e o município, através da Secretaria da Saúde, trabalhar num programa de conscientização de doadores de sangue, de medulas e órgãos. Então, o município já desenvolveu todo o material gráfico, que ficou pronto na semana passada, desse projeto intitulado Doadores do Futuro, e agora nós estamos analisando se é através de um projeto de lei, como é que nós vamos instituir esse programa de conscientização aqui no município. Então, agora o nosso olhar é voltado para constituir e formalizar o projeto que está na programação anual de saúde para ser concretizada ainda nesse ano de 2018.
É isso, vereador. Obrigado, vereador Enio. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Bom, senhora secretária Letícia, eu tenho que hoje parabenizar pela conquista da Clínica da Visão, que hoje nós temos, que é uma grande conquista, né, termos aqui em Carlos Barbosa. Quantos anos, né, vinha sendo pedido, nós vereadores com indicações, por que não ter aqui em Carlos Barbosa, por que levar até Nova Prata, né, o pessoal passar o dia inteiro. Me lembro, eu mesmo fui um dos que mais fez indicações pedindo, e hoje a gente vê essa grande conquista. Tanto é verdade da nossa luta, né, dos vereadores e de todo mundo que lutou para que ela viesse para cá, que hoje é dobrado, né, o número de consultas. Se ganhou, está se ganhando e não perdendo, né. Outra coisa que eu tenho que elogiar, quando a gente passa a ocupar, daí a gente sente e sabe como funciona. As cardiologistas que temos aqui no posto, pena que elas têm poucas horas, né? Deveriam ter mais horas, porque tem muita gente que tem que se deslocar a Caxias ou a Porto Alegre e gostariam de ficar, porque eles me falam, Valmor, tu está conseguindo, está se tratando com as cardiologistas do centro de saúde? Sim, são grandes profissionais, são ótimas, né? E essas pessoas dizem, às vezes, Valmor, vai lá, fala com a secretária, consegue para que nós ficamos também aqui se tratando com elas. Aí você também falou sobre a Clínica do Homem. Também ocupei, precisei ocupar e vou precisar outras vezes. Consegui sentir e ver o quanto é importante a Clínica do Homem. Conheci um profissional, um médico lá, pena que esse médico não deve mais estar em Barbosa, né, eu acho, não está mais, né? Que pena que aquele profissional não continuou. Me pediram, vá lá falar com a secretária, foram pacientes do médico, me pediram, fale com a secretária para que ele seja mantido. E eu estive no seu gabinete falando com você, mas infelizmente você me explicou e a gente sabe que não poderiam. Agora, uma pequena crítica construtiva. Muitas vezes a secretária é criticada por pessoas lá fora, mas não por culpa ou alguma coisa que a secretária tenha feito, às vezes por profissionais que trabalham com você. E eu posso dizer isso porque eu senti, um dia procurei um atendimento num domingo, porque tu sabe, com um homem para procurar a Clínica do Homem é muito difícil. E quando eu procurei, eu era a única pessoa que estava lá para ser consultado. E quando eu fui para a reciclagem, a profissional que estava lá disse para mim, você não está com dor? Eu disse, não. Então você não pode ser atendido? Poxa vida, se eu era o único, a médica podia me atender, por que eu não podia ser atendido? Aí eu respondi para a profissional, se eu te disser que estou com dor, muda? Se eu te disser que estou com dor e muda, eu vou te dizer que estou com dor. Aí tudo mudou. Daí ela disse, não, nós vamos te atender, tu senta lá fora. Então tem coisas que às vezes, eu estou falando que é uma crítica construtiva, que muitas vezes acontece lá fora, que dá para ser corrigido. Seria isso, secretária. No resto, tenho que elogiar. Obrigado. Letícia. Obrigada, Valmor, pelos elogios e obrigada principalmente pela crítica, né? Acho que são as críticas que fazem a gente melhorar, críticas e sugestões, como a Clínica da Visão, que fazem os serviços avançarem aqui no nosso município. Falando em especialidades, em cardiologia, é com muita alegria que a gente fala que ainda nesse ano nós iremos entregar a Clínica das Especialidades. Está no nosso plano de governo, não estava a entrega prevista para esse ano, mas com muito trabalho, muita seriedade e comprometimento, a gente vai conseguir fazer a entrega esse ano. Já realizamos licitação para mobiliário e limpeza do espaço, que vai ser na rua 21 de abril, onde nós tínhamos os CEMAPs. Então, lá funcionará a Clínica das Especialidades, com todo atendimento especializado, o setor de regulação terá um espaço ampliado de atendimento junto à Clínica das Especialidades e nesse serviço, amor, que também agora no dia 26, na quinta-feira, nós teremos a licitação para a reforma do espaço, para adequação dos consultórios que precisam para os médicos atender. Nós tivemos a ampliação da oferta, um dos exemplos dos 12 contratos que nós efetivamos nesse quadrimestre é a oferta de atendimento em cardiologia. Então, nós preconizamos que todos esses especialistas atendessem na Clínica das Especialidades, evitando que as pessoas, claro, quando não for uma situação de média ou alta complexidade, possam ser consultados na Clínica das Especialidades.
Não temos uma data ainda, mas nesse ano, com certeza, entregamos mais esse serviço inovador aqui para a nossa cidade. E quem procura, geralmente, o atendimento de saúde já vem fragilizado, né? Esse tipo de queixa precisa chegar até a gestão do município para ser corrigida. Existem formas de explicar como um serviço funciona e ela precisa ser adequada. Nós precisamos passar para a população como o serviço funciona, o que é um serviço de urgência, como deve ocorrer esse tipo de atendimento. Então, fica inicialmente o pedido de desculpas pelo mau atendimento. Nós não corroboramos com esse tipo de conduta de nenhum servidor, não só da Secretaria da Saúde, quanto de qualquer outra secretaria. Mas esse tipo de queixa, esse tipo de reclamação precisa chegar aos gestores para a tomada de providências. É isso, Valmor. O que eu quero dizer, senhora secretária, não fui mal atendido, eu fui muito bem atendido, depois fui encaminhado para a médica, aquela médica me encaminhou para o urologista, fui muito bem atendido, que estou me tratando. O que eu quero dizer é que a pessoa, quando atende alguém que chega fragilizado, ela tem que ter um certo jogo de cintura, porque, gente, vamos analisar, se tivesse cheio lá fora, tudo bem, e eu não estivesse com dor, ou qualquer outra pessoa, estou falando de mim, né? Mas não tinha ninguém. Então, poxa, vamos atender. Compensação, a gente conhece também outras pessoas que trabalham lá dentro do posto, que são excelentes, pessoas maravilhosas, que ligam para a gente, não interessa se é 2 ou 10 vezes, para passar informações para a gente, excelentes. Ali, a secretária do urologista é uma secretária que, pelo amor de Deus, que pessoa sensacional, preocupada em ajudar. Tenho que elogiar. Eu não lembro o nome da secretária que trabalha ali embaixo, mas vocês devem saber quem é. Excelente. Então, a gente conhece, a maioria são excelentes. São casos que, às vezes, acontecem no atendimento que degride um pouquinho, sabe, a imagem. Que teria que ser corrigida. Seria isso. Obrigada, colega Valmor. Tu queres complementar alguma coisa, Letícia? Acho que a função primordial de quem trabalha na saúde ou em qualquer outro setor público é acolher, né? Acho que essa é a palavra-chave. Acolher, ouvir a demanda, e mesmo que às vezes precisa ser dito um não, mas existem formas de se dizer o não, ou de mostrar ou de indicar o caminho necessário para aquele cidadão ter a sua demanda efetivada. Mesmo que mínima, a queixa, ela precisa realmente, Valmor, chegar até nós para a gente adequar os serviços sempre à necessidade do usuário. Obrigada. Obrigada, vereador Valmor. Vereador Adair. Obrigado, presidente. Secretária Letícia, eu vi uns números aqui que me chamaram muita atenção. Eu não tinha esses dados que você trouxe. Você comentou que em torno de 10 mil pessoas sem cadastro ou fora do município. Então, na verdade, é como o Valmor falou, que esse tipo de trabalho que vocês fazem ali, que na verdade ele tem que seguir um caminho, um parâmetro para o município. Vamos supor que essas 10 mil pessoas tivessem 8 mil de fora do município, um exemplo. Quanto dinheiro o município estava jogando pela janela? Como não se viu isso antes? Então, quem viu, quem foi atrás, com certeza você e a tua equipe, os parabéns, que descobriram isso e esse dinheiro parou de sair. Dá para ser aplicado no município. Então, é esse tipo de trabalho que tem que se fazer, não só numa prefeitura, porque a prefeitura é como se fosse uma empresa, a empresa do povo. Então, todo secretário que está à frente, que administra, que domina, ele tem que saber até onde tem que chegar, ele tem que procurar esses números, essas coisas, para que o município consiga seguir em frente. Senão, não adianta, daqui um pouco você vê municípios aí que hoje estão quebrados. Graças a Deus o nosso ainda está bem, mas se pararmos, a coisa desanda. Então, eu acho que o secretário, que são os olhos do prefeito, do vice, enfim, vocês têm que ser as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Até eu vou comentar que lá em 2017, se não me falha a memória,
Agora uma pergunta. Tivemos um problema com com uma moradora da comunidade que ela tinha marcado uma cirurgia. E ela esperou 4, 5, 6 meses, essa cirurgia não vinha pelo SUS, e não vinha, e ela esperava, e ela ia lá, e o pessoal comentava que tinha que esperar, né? E aí um dia ela me procurou e eu disse, não pode demorar tanto, alguma coisa está errada. Eu disse, realmente vamos ver. Aí nós fomos para a cidade e realmente o nome dela não estava lá. E aí que foi remarcado, e se eu não me engano, acho que fazem 3 ou 4 meses que ela fez agora a cirurgia das 2 pernas varizes, beleza, tudo certo. Então esse tipo, o porquê que acontece às vezes essas falhas, esses problemas. E outra pergunta, me procurou um cara ontem que ele tem um problema de coração. E me parece que é vitalício. Ele vai ter que tomar remédio a vida inteira. E ele procurou o posto, pelo que ele me passou. Eu não cheguei, não deu tempo para me informar, para ver se realmente não existe remédio para essa pessoa. Ou existe. Obrigada, Adair, pelas tuas perguntas. A gente não fala aqui, até porque seria antiético mencionar casos específicos de pacientes ou situações isoladas, tá? Então, vou ter que responder de uma forma bem genérica e bem ampla. O que a gente sempre coloca quando algum vereador traz alguma demanda, porque vocês estão sempre na rua, circulando, e as pessoas questionam e perguntam, né? Então, os vereadores nos ligam, nos questionam como é que funciona o serviço. Então, se é algo relacionado a atendimento do paciente, que é algo sigiloso, a gente sempre orienta o paciente a vir procurar a gestão ou o serviço competente pela demanda. Mas, de uma forma bem geral, eu não sei se nesse caso das cirurgias, Tita, ela não tinha o cadastro atualizado, não estava completo. Quem não tem hoje o cadastro atualizado e está esperando alguma demanda por atendimento, a gente não marca. O paciente não vai ser encaminhado para nada até não ter o seu cadastro completo. Ou se foi, né, alguma falha, e não estamos livres, porque hoje lidamos com sistemas informatizados em toda a Secretaria da Saúde. Hoje o prontuário eletrônico do paciente, todos os serviços e atendimentos, eles se dão através de sistemas de informática, né? Então, pode sim ter acontecido, como já aconteceram algumas vezes, né? Na dúvida, em caso de demora, a gente sempre orienta o paciente, né, a vir nos procurar, a questionar o porquê. Até porque também existem demandas que são referenciadas para outros municípios que pode sim, né, haver esse tipo de demora. Ou se for uma cirurgia eletiva, como o caso de varizes, que não tinha urgência, nós priorizamos sempre o atendimento da urgência, da emergência, e o que é eletivo, o que não apresenta nenhum risco, ele aguarda sim encaminhamento para ser realizado aqui no nosso hospital. Com relação ao medicamento, é o que eu falei antes, e esse sim é um número e um dado que nos preocupa muito. O município hoje, com recursos próprios, é responsável pela lista básica. Eu não sei se esse medicamento que esse paciente precisa é um medicamento disponível em lista básica, se ele está em alguma lista do Estado, né? Ou se é um medicamento de marca, orientado pelo médico que assiste esse paciente. O ideal é que ele nos procure na farmácia municipal para que a gente possa dar a orientação adequada para ele. Se é um medicamento que não tem em nenhuma lista, seja do Estado ou do município, por conseguinte, não existe obrigatoriedade no fornecimento, né? Seria uma despesa que o paciente precisaria arcar. Existindo em uma das listas, o município fornece ou o Estado fornece, seja através de processo administrativo com o Estado, se for o caso, tá? Então, o que a gente precisa saber é que medicamento que é. Lembrando sempre que o município não compra a marca do remédio, né? Nós compramos sempre pelo princípio ativo. O nome comercial daquele medicamento, a marca não. Exatamente, o mesmo efeito. Um dos grandes problemas das ordens judiciais é porque o município é obrigado a comprar a marca e tem o mesmo medicamento pelo princípio ativo disponível na farmácia do município. Mais alguma pergunta, vereador? Só mais uma. Não é pergunta. Eu não sei se é um tema, um lema, ou como disse o Valmor. Crítica construtiva. Como eu coloquei antes, eu acho que assim, eu vou seguir o lema
para nós ir em algum lugar e chegar em algum lugar onde a gente precisa chegar. Eu vou pegar o lema do Papa Francisco. Tiramos a bunda da cadeira e saímos em missão. O que é isso? Não ficar sentados esperando, que eu acho que os secretários têm que fazer isso para ver que o município só cresça. Senão a coisa não anda. Obrigado pela presença. Como é de costume, como é uma audiência pública, eu vou passar a palavra para a plateia se alguém quiser se manifestar. Alguém da plateia quer se manifestar, perguntar? A Maria. Só um momento, Denise, tu pode levar lá para ela pode ficar no local, porque o Jurandir também quer fazer uma pergunta. Então, Maria pode se manifestar. A minha pergunta é a seguinte: dentro desses 10 mil cadastros bloqueados, estão também os de pessoas falecidas ou não? Sim, também tem esse registro, mas grande parte desses cadastros são de pessoas que não têm eles atualizados ou que não residem aqui no nosso município. Mas tem também os cadastros de pessoas que já foram a óbito. Obrigada a Maria pela participação, o nosso suplente de vereador Jurandir. Pelo que se vê, ele tem uma lista, um caderno inteiro, então vamos preparar a secretária. Jurandir, tu tem 3 minutos e depois 2, se não for possível tudo numa situação, você pode dividir em 2 tempos. Sim, presidente, eu agradeço a secretária. Na verdade não é muito extensa, só queria aproveitar aqui, fugir um pouquinho do assunto, já que a secretária comentou, e aproveitar que amanhã é aniversário do município também, deixar aqui os cumprimentos a todas as pessoas desse município que fazem ele ser pujante, e muitas coisas acontecem graças a essas pessoas que trabalham e querem os serviços cada vez melhores, né? A questão também que eu queria levantar aqui, como é bom às vezes o que a gente discute, e a gente discutiu aqui na Câmara de Vereadores bastante, ninguém comentou sobre a questão da maternidade, que em breve estará voltando, foi uma coisa que eu pude discutir também quando assumi a Câmara, que bom que está voltando. Outra questão que a secretária comentou, e eu acho que tem que ser dessa forma, que muitos vereadores aqui, e não é uma crítica, é só para levantar esse assunto, que primeiro tinha que se alugar a sala para depois fazer reformas, então hoje aqui vem uma informação completamente na contramão, ela conseguiu, não sei quem, mas conseguiram aí com o mobiliário, não sei, mas com a reforma necessária para fazer o atendimento à população, então fica aí também esse registro. A questão que você falou sobre a clínica ser SUS ou particular, eu acho que a gente tem que levar em consideração, não SUS ou particular, mas a questão, relação do que Carlos Barbosa, das pessoas que aqui têm e que procuram sempre um melhor serviço. Eu acho que é essa relação que a gente tem que fazer. Então a gente tem um município que tem bastante dinheiro, praticamente rico, então a gente tem que ter um atendimento à altura. A questão que o Enio comentou também sobre o prédio lá de Arco Verde, não é uma crítica, mas que nem a secretária já colocou bem, hoje a gente sabe, eu trabalho na área, eu sei muito bem, tem que ter manutenção. Todo mundo sabe, aí quem tem em casa, tudo sabe como é que funciona. Então são 14 anos, nada dura para sempre. E a Maria até me tirou uma pergunta que era também eu ia fazer sobre esse assunto. Eu gostaria de saber dessas pessoas, porque pelo que você apresentou aí, eu presto atenção, procuro ver essas coisas, a gente já está de novo nos 35 mil pessoas que a gente partiu lá de trás. Daqui um pouco, eu conheço várias pessoas que vieram para cá, moraram 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, foram embora e não usam mais o centro de saúde. Então, essas pessoas estão nesse cadastro, pelo que a gente está vendo, a gente precisaria saber quantos são, há quanto tempo são inativos alguns cadastros, para ter realmente essa ideia certa, né, de quantas pessoas, ou se alguém de outro município ainda continua usando. Aí sim eu acho que a gente tem que ir atrás, porque é dinheiro do município, né.
Eu queria só também perguntar se avançou alguma coisa nas questões das cirurgias eletivas, aquelas de alta complexidade. Jurandir, terminou teu tempo e depois você tem mais 2 minutos. Letícia pode responder, secretária. Fiz uma listinha aqui, Jurandir. Eu jurei que tu ia me perguntar e quando eu entrei eu lembrei que eu estou te devendo uma resposta dos recursos em atrasos, né, do governo estadual e do governo federal. Mas a gente vai providenciar, depois me deixa ter o contato que, se possível, ainda nessa semana a gente te encaminha isso. Ele perguntou na última apresentação do relatório de gestão do primeiro quadrimestre. Então, agora no dia 4 de outubro, oficialmente, o Hospital São Roque vai fazer a entrega, né, do novo espaço para as gestantes que desejam ter os partos aqui no hospital possam realizar um espaço totalmente adequado que o hospital está preparando. Atendimento SUS, a nossa referência continua sendo o Hospital Tacchini em Bento Gonçalves, tá? Ainda não temos nenhuma tratativa se os partos das gestantes do SUS serão aqui no nosso hospital. É porque isso incide em aplicação de mais recursos aqui no hospital. Cada parto precisa ser qualificado e hoje o município não investe nenhum centavo por ter um município de referência que presta com uma qualidade imensa os atendimentos às gestantes aqui de Carlos Barbosa. Quanto à questão das reformas nos espaços que são alugados, acho que esse é um dos desafios em inovar as gestões, né? Então, o exemplo do CEMAPS, nós tivemos uma parceria muito clara entre o proprietário do imóvel e o poder público, né? Sem a vontade de ambos, o espaço hoje não existiria. Mas é importante a gente ressaltar esses bons exemplos aqui da nossa cidade, né? Foi uma reforma que, com certeza, não custou tão barato, o proprietário arcou com seus próprios recursos e ficou meses reformando sem receber nenhum centavo de aluguel do município. Então, esse é um dos belos exemplos que Carlos Barbosa dá. Sobre o cartão saúde, ele é uma ferramenta de gestão muito forte que há anos nós vemos trabalhando, né? Seja na atualização dos cadastros, hoje a gente realiza visitas domiciliares em cadastros que a gente tem alguma suspeita ou alguma denúncia que a pessoa não reside mais no nosso município. Diariamente nós fazemos muitos cadastros novos e isso também nos assusta, né? Esse número cresceu já bastante desde do primeiro quadrimestre que eu apresentei aqui os dados de cadastros completos. Nós temos, de fato, sim, um fluxo migratório muito alto aqui no nosso município e pessoas também que permanecem por pouco tempo e deixam de ter o seu cadastro atualizado, né? Que a gente sempre frisa, orienta e tenta conscientizar é que a população mantenha o seu cadastro em dia, sempre atualizado. Se trocou o número de telefone, que eventualmente a gente precisa fazer algum contato. Mas desses pacientes que se mudam, às vezes a gente fica sabendo quando ligou para marcar algum procedimento ou alguma consulta, e por bom senso as pessoas às vezes falam que não moram mais aqui no município, a gente vai lá, bloqueia o cadastro. Assim como a gente recebe muita denúncia também de paciente que não é morador daqui, vem, fica na casa de algum conhecido, algum familiar, para poder usufruir do tempo necessário de atendimento, né, à sua saúde. Mas é delicado, precisa um monitoramento e uma vigilância constante sobre os cadastros aqui do nosso município. Pode continuar, Jurandir. Acho que só tinha mais uma pergunta, Rosália, desculpa. Pode falar. Cirurgias de alta complexidade, né? Continuamos sem resolver esse problema, infelizmente. Uma demanda que deve ser resolvida pelo governo do Estado. O que nós temos falado muito abertamente, muito francamente, com todos os candidatos que estão concorrendo nas eleições desse ano, implorando para que tenham um olhar especial para toda a nossa região de saúde. Hoje nós temos mais de 120 cirurgias de alta complexidade aguardando uma resolutividade, né? E dói falar isso, é aquele não que às vezes a gente precisa dizer para a população. O município não tem a gestão sobre esse tipo de atendimento. Nós até tínhamos hospitais interessados em fazer esse tipo de procedimento de alta complexidade, desde que os municípios complementassem de 10 a 20 mil reais por procedimento.
Mas nós temos aqui na nossa região municípios que não têm a mesma realidade orçamentária que Carlos Barbosa e que acabaram por não concordar, por ter limitadores financeiros, orçamentários, não concordando com isso, e os hospitais acabaram desistindo de se tornar referência. Mas, infelizmente, esse é um assunto que nos incomoda profundamente e ainda a gente não vê nenhuma perspectiva de solução. Não vi também nenhum candidato, a gente falou de política antes, né, de quem está concorrendo, não vi nenhum candidato falando sobre cirurgias de alta complexidade em traumatologia aqui para a nossa região, infelizmente. Jurandir. Sim, agradeço, secretária, porque eu até perguntei mais por causa dessas alta complexidade, porque a gente vê pessoas aí, acho que todo mundo conhece alguém que está com um problema, que começou com um pequeno problema e hoje tem pessoas que não estão quase mais nem conseguindo andar, né? Então, não sei se daqui a um pouco seria uma ideia, se tem como, se é viável, de repente, juntar mais municípios, tentar fazer uma espécie de consórcio, algo nesse sentido, porque é bem complicado para essas pessoas que precisam desses serviços, né? Então, outra questão que eu queria só te perguntar é sobre a relação da doação de remédios, se isso está acontecendo ou não, eu acho que ninguém lembrou de perguntar. E, de novo, eu gostaria que, eu acho que não vem muito aqui na questão do município, mas a questão do SAMU, que no meu entendimento, aconteceu mais problemas aí nos últimos tempos, a própria Rosália teve um problema, o vereador Aleph também teve na família. Eu vejo como um serviço que não vou dizer que não seja bom, mas que fica muito abaixo do que os bombeiros prestam hoje, entendeu? Então, eu acho que, eu não sei, não vou dizer aqui que tenha que extinguir ou não, mas eu acho que a gente teria que tentar avançar de alguma forma. Talvez agora seria o momento. Eu sempre acho que a gente não tem que cruzar os braços e ficar esperando, que nem diz o Tita antes. Assim como daqui a um pouco a gente tem que buscar essa questão dos partos via SUS, também essa questão do SAMU. Eu entendo que se não tiver um telefone direto aqui, não vai resolver muita coisa. Porque eu já tive problemas também com a minha família de ter ficado 13 minutos no telefone explicando coisas que, para um leigo desesperado ali na hora, tu não sabe nem o que dizer. E o pessoal fica ali te perguntando, não tem. Para uma pessoa que não é da área é complicado. Então, desde já eu agradeço, Rosália, a palavra e obrigado. Secretária Letícia. Eu fico bem feliz quando a comunidade pergunta, né, e tenta saber os porquês de algumas coisas, né. Só para complementar o assunto das cirurgias eletivas, hoje são mais de 20 municípios aqui da nossa região do Basalto e Vinhedos com essa dificuldade. E nós temos mais de 1.000 cirurgias eletivas represadas. Provavelmente dessas 1.000 cirurgias que estão represadas, muitos pacientes já não têm mais condições de operar, né? Não aguentariam passar por um procedimento cirúrgico ou tiveram o seu quadro agravado pela demora na realização. Então, realmente é um cenário bem triste aqui para a nossa região de saúde. Com relação à doação de medicamentos, ela acontece, nós tivemos a lei aprovada pelo Legislativo, então, o paciente que tem em casa um medicamento que não utiliza mais, ele pode ser levado e doado até a farmácia municipal. Quando chega na farmácia, o farmacêutico faz questionamentos básicos, desde como o paciente armazenou aquele medicamento, quais as condições de temperatura em que ele estava na sua casa, para definir se é um medicamento que de forma segura pode ser doado para a população ou não. Então, nós temos critérios técnicos de dispensação desses medicamentos. Me desculpe, eu não tenho aqui, não trouxe os dados, nem nos passou, na verdade, pela cabeça trazer esses dados dos medicamentos dispensados, mas a gente faz a dispensação, sim. Acontece muitas vezes do médico iniciar um tratamento com o paciente e, uma certa altura, identificar que aquele tratamento não é viável, né? E aí os medicamentos vêm lacrados e a gente faz a dispensação, sem dúvidas. Com relação ao SAMU, né, a famosa discussão sobre SAMU e bombeiros. São dois serviços, como a gente sempre diz, diferentes e que se complementam. São serviços que precisam trabalhar de forma unida, né, precisam trabalhar em conjunto.
O SAMU que nós tivemos recentemente, e é uma dificuldade que nós percebemos a nível estadual, é o baixo nível de profissionais que atuam na regulação desse processo dos chamados, né? O SAMU paralisou em diversos municípios porque a central de regulação não tinha quantitativo de médicos necessários para regular o atendimento, né? Para orientar como é que o familiar, quem estava acompanhando a vítima, precisa agir, para ligar para a base e deslocar uma ambulância. Então, nós temos essa dificuldade de pessoal na questão da regulação desse tipo de atendimento. É um serviço que, tecnicamente, ele é essencial para salvar uma vida, né? É um serviço diferente do que os bombeiros prestam, né? O serviço preconizado pelo SAMU são atendimentos clínicos, traumáticos, obstétricos, de urgências ou emergências. Os bombeiros, numa cena de um acidente, vão trabalhar para deslocar a vítima da ferragem. O SAMU precisa dar as condições para que aquela vítima chegue com vida até uma unidade hospitalar. Então, são diferentes totalmente, mas precisam se complementar. Qualquer outra pergunta sobre o SAMU, eu não recordo, Jurandir. É que ele não é regulado pelo município, né? Existe a base aqui do município, os servidores são efetivos do município, existe um recurso do Estado para complementar esse tipo de atividade. Mas a regulação não é do município, é a regulação do Estado. O que os municípios também aqui da região já tentaram fazer para melhorar o tipo de regulação é para trazer a regulação para um município mais próximo, como Caxias do Sul. O gestor do município de Caxias do Sul já se manifestou e disse que não tem interesse em fazer a regulação desse atendimento para os municípios da região, porque não sabe se o recurso que vem da União ou do Estado vai vir todos os meses certinho, se não vai ter atraso nos repasses, né? Então, Caxias já sinalizou que não vai fazer a regulação para a região. Seria inviável o município de Carlos Barbosa ter uma regulação própria, né? Porque o custo para manter isso é muito alto. Manter uma equipe médica, uma equipe de enfermagem que regule cada atendimento que entra no SAMU. Então, o custo seria bem alto e é inviável para assumir sozinho. Atendem excelente. É o tipo de reclamação justamente que nós ouvimos com relação a esse trauma, né, de ligar para a regulação e ter a demora no atendimento. Mas quando isso acontece, a gente precisa também ser informado para buscar junto à regulação o que aconteceu, por que houve a demora, né, ter o acesso à ligação que foi efetuada. Obrigado, Jurandir. Obrigada, secretária Letícia. Eu vou colocar minhas explanações, que fiquei por último. E vou dizer que não podia ter sido um dia mais apropriado do que hoje. Mais umas horas, nós vamos estar fechando os 59 anos do município. E nós vamos entender por que o nosso município tem um crescimento tão grande, por que tem um desenvolvimento tão grande. Nosso município iniciou por imigração e ele continua migrando. Todo santo dia nós recebemos migrantes. E nós recebemos pessoas com fome de saúde, de educação, de infraestrutura, de moradia. E eu acompanhei um pouco os números, Letícia, e vocês estão de parabéns, os gestores, o governo, mas me chamou a atenção alguns números em relação ao que muitos colegas mencionaram, que nós já estamos em 25 mil fichas. Eu trabalhei na saúde em 2005, nós estávamos com 33 mil. Foram feitas N tentativas e continua fazendo, e sempre caímos em alguns problemas que os munícipes enganam eles mesmos. Porque a partir do momento que eu estou autorizando que alguém mora comigo, sendo de outro município, eu estou tirando de mim mesma, porque tu está beneficiando outras pessoas. Fiquei vendo desde as próteses, 129 próteses, se pensar no tempo, tirando sábado e domingo, nós estamos dando praticamente 2 próteses por dia, dias de atendimento. Em tudo, o que me chamou muito a atenção também é tudo que o município investe em saúde.
Infelizmente, nós não podemos cobrar muito do Estado quando se sabe que o Estado está quebrado. E se não tem água dentro do poço, você não tira. Mas o município está... se olhar nos medicamentos, o município está quase 300 mil, sendo 180 e poucos mil do Estado e federal. O município praticamente dobra. Né? Situações que seria do Estado, como alta complexidade, medicação, é tudo o município. Né? A clínica da visão, olha o passo que foi dado, então se entende por que tantas pessoas migram para o nosso município. É muito bom o trabalho que está sendo fornecido. Eu estava acompanhando os números de raio-x e mamografia, que ficou um balanço, quer dizer que está tudo, não precisa nem dizer que não tem fila, porque a gente vê pela sequência. Já na clínica da visão iniciou e já está diminuindo, então quer dizer que já está na sequência também. Então eu só tenho que parabenizar. Nós abrimos o Setembro Amarelo, a Câmara aderiu, depois o Setembro Verde e finalizamos com o Setembro Vermelho, que é em relação aos problemas cardiovasculares. E as atitudes, todas as ações que foram feitas do Setembro Amarelo, e quero dizer que foi falado ainda no Janeiro Branco, que seria a década de saúde mental, né? Mente sã, corpo sã, e é isso que está acontecendo. Então eu só vou terminar falando que o SAMU a gente sabe que é a regulação, não adianta nós batermos aqui contra os profissionais aqui. Parabenizar todo esse trabalho de vocês e dizer que a Câmara está sempre aberta a isso. E em relação aos medicamentos, eu acredito que nenhum dos colegas solicitou nada, em função que novembro vence o ano, que nós tínhamos feito um ano, então provavelmente quem colocou a lei vai solicitar em relação aos medicamentos. Demais, quero te agradecer e coloco as tuas explanações finais. Obrigada, presidente Rosália, mais uma vez por disponibilizar a casa para a gente apresentar e falar sobre as ações, os atendimentos e os números da saúde aqui do nosso município. E hoje, como bem falado, um dia especial para a gente falar sobre política, falar sobre ações e lembrar do aniversário do nosso município e pensar que a gente precisa acreditar na política como um viés que venha a somar e acrescentar na vida de todos aqueles que precisam de algum tipo de ação ou de serviço que dependa de gestores públicos, né? Que nós saibamos escolhê-los, cada um com as suas ideologias, mas que tenhamos os pés no chão, né? Que a gente saiba avaliar propostas, avaliar candidatos e não somente partidos políticos. E acho que é isso que vai fazer a diferença e vai fazer o nosso município se desenvolver mais com o apoio de outros entes, como o Estado e como a União. Hoje nós assumimos muitos compromissos que já não seriam de responsabilidade do nosso município, porque nós sentimos cada vez mais a porta dos serviços do governo do Estado e do governo federal se fechando para os moradores da nossa cidade. Fica um questionamento de até quando o município, o orçamento do município vai conseguir suportar toda essa demanda de atendimentos e necessidades da nossa população, né? Quero aproveitar, nós falamos do Setembro Amarelo, para deixar mais um convite, dia 27, semana que vem, sei que temos evento na Câmara de Vereadores, nós temos também evento da Secretaria do Turismo e também tem evento na saúde, a partir das 19 horas, no auditório. Mais uma palestra com a psiquiatra a doutora Cristina, voltada aos profissionais que atuam na área de segurança, na área de educação e na área de saúde, para falar sobre saúde mental e identificar patologias, problemas e saber auxiliar a quem precisa nesse momento. Fica então o nosso convite e, mais uma vez, o agradecimento do poder público por ceder esse espaço para a gente falar sobre as ações da saúde no quadrimestre. Muito obrigada, obrigada secretária, obrigada a todos os servidores, profissionais da saúde pela presença, os nossos amigos que ficam até o final e declaro encerrada então essa audiência pública. Tchau.